E aí, meus queridos, tudo na paz? Vamos para mais uma aula de genética. Olha só, Biologia 2. Vamos falar sobre o capítulo 5, a partir da página 430, conteúdo de segunda lei de Mendel. Gente, olha, esse conteúdo é referente ao último capítulo desse nosso primeiro volume, tá bom? Então, nosso primeiro volume, nosso livro, a gente está falando sobre o último capítulo dele. A partir das próximas aulas de Biologia 2, a gente vai falar já sobre a segunda unidade, beleza? Então, vamos fechar esse conteúdo aí de genética mendeliana, falando da segunda lei de Mendel. Nessa aula, a gente vai aprender a relacionar o conceito de segregação independente à dinâmica do processo meiótico. Olha só, precisamos de conceitos sobre meiose. Tenho certeza que vocês lembram disso. Nós vamos entender como duas ou mais características são estudadas simultaneamente quando não há interação gênica, ou seja, quando essas características não estão interagindo entre si, tá? São independentes. E a gente vai entender também as proporções genotípicas e fenotípicas em relação à segunda lei de Mendel, tá bom? Olha como é importante a gente ter aprendido aqueles conceitos. Então vamos falar um pouquinho da segunda lei de Mendel, ó. Aquele camarada que a gente estudou lá no início do ano sobre a primeira lei, né? Ele também propôs uma segunda lei, né? Que ele chamou da transmissão de duas características simultaneamente, que se encontram em cromossomos diferentes. Então olha só. Na primeira lei, quando a gente falou sobre ela, a gente viu que falamos apenas de uma característica. E a gente viu que Mendel trabalhou com as plantas da ervilha. Então ele inicialmente analisou cada característica separada. A gente aprendeu que a ervilha tem diferentes características. Ó, a posição da flor, por exemplo, a cor da flor, a altura da planta, características de semente, se ela é amarela ou se ela é verde, se ela é lisa ou se ela é rugosa, características da vargem, se é amarela e verde, se é inflada ou comprimida, né? A gente aprendeu na primeira lei que a cor amarela é a cor dominante e a cor verde é recessiva, porque quando cruzou ervilhas de semente amarela com verde, nasceu todas as proles da F1 de coloração amarela, tá? Então, quando Mendel foi analisar duas características em conjunto, nesse exemplo aqui, ó, ele foi analisar em conjunto a cor da semente e a textura da semente, beleza? Então, cada alelo referente a cada característica dessas, eles vão segregar de maneira independente do outro. Como assim segregar? Eles vão se separar. E esse processo de separação acontece no processo meiótico, na meiose, que é a divisão celular para formar os gametas. Não é assim? Então, olha só como é que acontece a segregação independente dos gametas. A gente falou sobre os cromossomos, né, que são conjunto de DNA, uma molécula de DNA altamente enovelada, né, enrolada, comprimida aqui. E nós temos os cromossomos apresentados em pares, que a gente chamou de cromossomos homólogos. E em cada cromossomo vai ter uma versão do gene. Nós temos o alelo dominante, que a gente chama geralmente pela letra maiúscula, e o alelo recessivo com a letra minúscula. Em outro par de cromossomo, a gente vai ter outro tipo de alelo, que vai conferir uma outra característica, tá? Então, nesse par de cromossomo aqui, a gente está lidando com a característica A, e neste outro par de cromossomo, a gente está lidando com a característica B, tá? Em um cromossomo, a gente tem um alelo dominante, e no outro temos o alelo recessivo. Neste caso aqui, nesse exemplo, nós temos um heterozigoto, né? Porque apresenta as duas versões do gene, tá bom? Então, no processo meiótico, quando essa célula aqui ela é uma célula diploide, né? Porque tem um par de cromossomo, quando essa célula vai realizar meiose, ela precisa inicialmente duplicar cada cromossomo, cada cromátide irmã aqui. Então, olha só, esse cromossomo aqui com o alelo dominante azão, ele vai duplicar e vai formar um cromossomo duplo, ó, porque esse cromossomo aqui, ele se duplicou, tá vendo? Ele é esse aqui, ó. Aí ele fez uma cópia e eles estão unidos por essa estrutura aqui que a gente chama de centrômero, tá? Então, o cromossomo com o azão duplicou, com o azinho também,
Bzão também e Bzinho também. Então nós temos todos os cromossomos duplicados. Para que essa duplicação? Para que os cromossomos possam formar os gametas. E a primeira etapa de segregação desses cromossomos acontece no final da meiose 1. Se você não lembra de meiose, dá uma estudadinha, pega alguma videoaula aí no YouTube, né? Pega o seu livro do ano passado, dá uma folheada para lembrar como é que acontece essa segregação dos cromossomos, tá? Então, ó, quando os cromossomos estão duplicados, eles têm dois caminhos que podem seguir, tá? Eles podem vir, ó, o cromossomo Azão para cá, junto com o cromossomo Bzão, certo? Ó, a célula, quando fizer esse processo de segregação dos cromossomos, ele vai enviar um cromossomo de cada característico, certo? Porque se a gente tem cópias de cromossomo, a gente tem cromossomos em pares, então vai um cromossomo para um gameta e outro cromossomo para outros gametas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 combinações diferentes. Eu posso ter a combinação do cromossomo Azão com o cromossomo Bzão. Posso ter combinação do cromossomo Azinho com o Bzinho. E posso ter a combinação de cromossomo Azão com o cromossomo Bzinho e cromossomo Azinho com o cromossomo Bzão. Então, esses pares aqui, ó, de cromossomos, na meiose 2, eles vão sofrer segregação também, vai acontecer separação. E nessa separação, aqui nesse caso, ó, eu vou formar gametas com um cromossomo Azão e outro cromossomo Azão. Nessa combinação, eu vou formar gametas, ó, com cromossomo Azinho e outro cromossomo Bzinho, aqui do mesmo jeito. Nas outras combinações de Azão com Bzinho, eu vou formar um gameta Azão-Bzinho e Azão-Bzinho. E nessa combinação aqui, Azinho-Bzão, eu formo 2 gametas com um cromossomo Azinho e outro cromossomo Bzão. Tá bom? Então, essas características, cada característica determinada por cada letra, né, a gente vai analisar ela segundo a segunda lei de Mendel, que diz o seguinte, que os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido, ou seja, no híbrido aqui, ó, o que apresenta as 2 características, eles vão segregar, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Então, essa combinação aqui, ó, ela é ao acaso, certo? Então, a formação dos gametas, o processo de meiose, ele está relacionado com a segunda lei de Mendel. Ou melhor, a segunda lei de Mendel está relacionada com a segregação meiótica, tá bom? Porque tem a combinação aleatória e independente dos gametas. Então, falando das ervilhas, como eu disse a vocês, Mendel foi estudar o cruzamento de diferentes características de ervilhas, tá? Então, nos primeiros exemplos, na primeira lei de Mendel, a gente analisou apenas uma característica, por exemplo, a cor da semente, né? Se ela era amarela ou se ela era lisa. Agora, Mendel quis analisar 2 características. Ó. Ele analisou ervilhas amarelas e de textura lisa, cruzando com ervilhas verde de textura rugosa. A gente já conhece que o caráter amarelo é dominante e o verde é recessivo. No caso da textura da semente, ó, aqui lisa é o caráter dominante. A gente vai analisar ela com a letra Rzão, tá? E rugoso é o caráter recessivo. A gente vai analisar com a letra Rzinho, tá bom? Então, essas ervilhas da geração parental, elas são ervilhas puras, ou seja, são homozigotas para as 2 características. Aparecem os 2 alelos dominantes aqui para a amarela lisa e aparecem os 2 alelos recessivos para a verde rugosa. Beleza? Então, a gente vê aqui, ó, que cada alelo desse é um par de cromossomo, né? A gente tem um par de cromossomo para Vzão e um par de cromossomo para Rzão. E aqui a gente tem um par de cromossomo para Vzinho e outro par de cromossomo para Rzinho, tá bom? Então, essa ervilha aqui, ela vai formar gametas apenas Vzão, Rzão. Por quê? Desse par de cromossomos, só pode vir um cromossomo do tipo Vzão, o cromossomo que contém o alelo Vzão. E desse par de cromossomo aqui para a cor, para a textura da semente, só pode vir um cromossomo com o alelo dominante
para a textura da semente lisa. Da mesma forma aqui para a ervilha verde rugosa. Essa ervilha ela só vai formar gametas Vzinho, Rzinho, porque ela só tem alelos Vzinho recessivos para a coloração verde e só tem alelos Rzinho para a textura rugosa da semente, tá bom? Então, quando a gente cruzar o gameta Vzão, Rzão com o gameta Vzinho, Rzinho, a gente tem a combinação de Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E olha só, essa ervilha aqui da primeira geração, a F1, a gente viu que ela é amarela e lisa. É a mesma característica de um dos parentais. Então a gente vê que tanto o amarelo e também o caráter liso é caráter dominante, tá bom? Mas a gente vai parar por aí? Não. Aí Mendel fez a primeira coisa que ele fez na primeira lei. Ele pegou os indivíduos da primeira geração, da F1, e cruzou entre si, fez a autopolinização. Então, cruzou um indivíduo heterozigoto, também chamado de híbrido, porque apresenta os dois alelos, tanto dominante e recessivo, para as duas características. Então, ele formou esse indivíduo aqui e cruzou entre si. Aí olha o que a gente precisa entender agora, a formação do gameta desses indivíduos aqui heterozigotos para as duas características, textura da semente e cor da semente. Olha só, se ele é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, a gente tem 4 tipos de gametas que podem ser formados. Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Da mesma forma, essa outra ervilha aqui, que tem o mesmo genótipo, tá? Vai ter Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Eita, muita letra, né? Muita coisa. Pois é, porque a gente estava trabalhando só com uma característica, agora a gente está trabalhando com 2. E a gente vai continuar vendo mais características segregando simultaneamente, certo? Então, quando a gente for fazer esse cruzamento aqui entre as ervilhas, tá? A gente vai ver que tem diversas possibilidades de combinações genotípicas. A gente tem 4 gametas de uma ervilha com 4 gametas de outra ervilha. 4 vezes 4 dá 16 possibilidades. Então, quando a gente combinar a gameta com gameta, a gente vai formar um indivíduo. E dependendo da relação de dominância e recessividade dessas duas características, a gente determina o fenótipo dessas ervilhas. Quer ver? Aqui, quando eu fecundar um gameta Vzão, Rzão com um gameta Vzão, Rzão, a gente só vai ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Se eu tenho aqui alelos para caráter dominante, essa ervilha vai ser amarela e lisa. Tá vendo? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Outro exemplo aqui, aleatório. Se eu pegar esse gameta aqui, Vzinho, Rzão, e cruzar ele com Vzinho, Rzão também, eu vou ter Vzinho com Vzinho, vai ter Vzinho, Vzinho. Vzinho, recessivo para a cor. Cor recessiva é verde. E Rzão cruzando com Rzão. Eu tenho Rzão, Rzão, dominante para a textura da semente. Então, essa ervilha aqui, resultante do cruzamento de gametas Vzinho, Rzão com Vzinho, Rzão, vai ser uma ervilha verde com a textura lisa, tá bom? Então, quando a gente analisar todas essas combinações aqui, a gente vê que tem uma proporção fenotípica. A gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ervilhas amarela lisa. Então, 9 de 16 amarela lisa. A gente tem 3 amarelas rugosas. Tá? Nós temos 3 verde lisas e temos apenas uma verde rugosa, que é o caráter recessivo para as duas características. Eu só vou ter uma ervilha verde rugosa quando eu cruzar a gameta Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzinho. Tá bom? Então, essas são as proporções fenotípicas encontradas na F2, no cruzamento de plantas F1 heterozigotas para as duas características. Tá bom? Então, essa é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. 9
para 3, para 3, para 1. Lembra que na primeira lei a gente falou da proporção de 3 para 1? Eram 3 dominantes para 1 recessivo, porque a gente só está falando de uma característica, não é assim? Mas aqui a gente está misturando duas características, então eu vou ter proporções diferentes. Eu tenho 9 de uma característica, depois 3 de outra característica, 3 de outra e uma de outra. Tá? 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e uma verde rugosa. Tá bom? Então essa é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Vamos para frente. Essa segunda lei, ela é também chamada de dihibridismo, ou seja, porque eu estou falando de dois híbridos, duas características que estão híbridas. Como assim? Porque eu tenho as duas versões do alelo, o dominante e o recessivo. Quando a gente analisa essa característica, esse cruzamento de duas características, a gente tem duas formas de analisar. Ou dessa forma aqui, que a gente chama de quadro de Punnett, fazendo a combinação aqui pelo campo minado, né, cruzando um com o outro, né, e vendo a combinação. Ou a gente pode analisar por essa organização aqui. Ó. A gente pode separar os híbridos e analisá-los separadamente. Ó, se eu tenho um Vzão, Vzinho cruzando com R, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzando com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, o que é que eu posso fazer? Eu posso primeiro cruzar os gametas para essa característica, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, olha. E depois eu cruzo aqui os gametas da outra característica. Faço uma simulação, tá? Não, os gametas não vão ser separados de acordo com a característica, porque vão ter todas as características em um mesmo gameta. Porque a gente sabe que em cada gameta vão ter 23 cromossomos, tá? E em cada cromossomo tem diferentes alelos, diferentes genes que conferem diferentes características, não é assim? Então, para a gente analisar essa ocorrência de dihibridismo, a gente pode analisar os monohibridismos, ou seja, as combinações de heterozigotos para cada combinação, para cada característica. Então, eu faço o primeiro cruzamento Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, aí eu tenho aquela proporção lá da primeira lei, ó, porque eu estou analisando só uma característica. 3 de 4 amarelas, né? Uma homozigoto dominante, 2 heterozigotos. E uma homozigoto recessiva, que vai ser verde. E aqui da mesma forma, 3 lisas e 4 rugosas. Depois, a gente aplica aquelas regras da probabilidade, olha só. Aquela regrinha do I. Lembra que a gente trabalhou a regra do I e regra do OU? A regra do I multiplica as probabilidades e a regra do OU soma as probabilidades. Então, para eu saber a probabilidade de gerarem ervilhas amarelas e lisas, o que é que eu faço? Olha só, o I. Então, eu pego a probabilidade de ervilhas amarelas e multiplico pela probabilidade de ervilhas lisas, né? Então, amarelas são 3/4 e lisas são 3/4. Multiplico aqui, ó, 3/4 vezes 3/4, 9 16avos. Das 16 possibilidades, eu terei 9 ervilhas amarelas e lisas. Da mesma forma, as outras combinações. Por exemplo, se eu quiser a combinação, a probabilidade de se gerar ervilhas verdes de sementes lisas. Eu pego a probabilidade de verde, quanto é? 1/4 apenas, e multiplico com a probabilidade de nascerem lisas, que aqui é 3/4. Então, 1/4 vezes 3/4, 3 16avos. Das 16 probabilidades, 3 nascerão verdes e lisas. Tá bom, gente? E para quando a gente trabalhar mais características, a gente viu agora até duas, o dihibridismo. E para a gente falar de trihibridismo ou polihibridismo, aumentando as características, né? Se a gente fosse fazer todas aquelas combinações, ia dar muito trabalho, né, não? Mas a gente tem duas formas bem fáceis de fazer isso. Ó. Por exemplo, quando eu tenho dois híbridos, né, duas características determinadas por dois alelos, eu tenho, no caso aqui do Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu posso formar 4 tipos de gametas. Ó. Azão combina com Bzão, forma um gameta Azão, Bzão. Azão combina com Bzinho, forma um gameta Azão, Bzinho. O Azinho pode combinar com Bzão, formando o gameta Azinho, Bzão. E o Azinho pode se combinar com
o Bzinho, formando o gameta Azinho, Bzinho. Agora, se eu tiver três características, né? Três pares de alelos, como é que eu vou fazer agora? Quantos gametas eu vou formar? Preste atenção nessas combinações. Ó. Eu tenho dois tipos, né? Da característica A, tanto dominante quanto recessivo. Então, primeiro falando do dominante. O Azão, ele pode se combinar apenas com o Bzinho, ó, porque essa característica só tem alelo recessivo nesse indivíduo. Então, ele só tem alelo Bzinho. Então, Azão, ele vai combinar com o Bzinho e pode combinar tanto com o Czão ou quanto com o Czinho, que para essa característica C aqui, tem os dois tipos de alelo, o dominante e o recessivo. Então, pode-se formar gameta Azão, Bzinho, Czão e Azão, Bzinho, Czinho. E se a gente analisar partindo do Azinho, o Azinho vai se combinar obrigatoriamente com o Bzinho, e daí pode se combinar com o Czão e o Czinho, formando o gameta Azinho, Bzinho, Czão ou Azinho, Bzinho, Czinho. Gente, fala a verdade. Muita letra, né? Muita coisa complicada para a gente fazer esse método das ramificações e ramificando letrinha por letrinha. Sabe um jeito melhor da gente fazer? Usando matemática, que todo mundo gosta de matemática. A gente trabalhou com matemática nas probabilidades. Vamos colocar matemática aqui agora. Olha como fica mais fácil. Para a gente determinar o número de gametas que vão ser formados no dihibridismo, no trihibridismo ou no polihibridismo, a gente utiliza essa formulazinha aqui. Ó. A gente vai pegar o 2 elevado ao n. E quem é n? N vai ser o número de pares de alelos heterozigotos. Então, a quantidade de heterozigotos que tiver, tá? No indivíduo, eu vou elevar o 2 a ele, a esse expoente, tá bom? E a gente tem outras fórmulas que podem ser aplicadas também. Ó, por exemplo, para a gente saber a quantidade de combinações possíveis, eu faço 4 elevado a n. Quem é n? O número de heterozigotos. Se eu tenho, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, eu tenho 3 heterozigotos. Ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então, eu vou fazer, se eu quiser saber a quantidade de gametas formados por esse indivíduo, dessas 3 características, eu faço 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É assim? Então, eu tenho 8 possibilidades. É isso mesmo? Presta atenção quando for fazer essas continhas de gameta, tá bom? Para não se confundir nessas multiplicações, certo? Nessa potência. Então, se por exemplo eu tenho um indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, eu tenho apenas 2 heterozigotos. Então, eu vou fazer 2 elevado a 2. Tá bom? Então, 2 elevado a 2 é 4. Então, eu tenho 4 possibilidades de gametas a serem formadas. Tá certo? Então, quantidade de fenótipos diferentes, 2 elevado a n. E quantidade de genótipos diferentes, 3 elevado a n. Certo? Olha, vamos fazer um exemplozinho? Né? Estava falando para vocês aqui, ó, o indivíduo com o genótipo Azão, Azinho, Czão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos de gametas diferentes? Aí a gente tem duas formas de fazer essa questão. Ou pelo método das ramificações, ó, combinar Azão com Bzinho, Czão, Dzão, Azão, Bzinho, Czão, Dzinho, Azão, Bzinho, Czinho, Dzão e por aí vai. Aí a gente chega à conclusão, depois de ter esse trabalho todinho aqui de ramificar tudinho, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, resposta, letra C, 8 gametas que esse indivíduo pode formar. Olha uma forma mais fácil da gente fazer. Né? Quero saber quantos gametas esse indivíduo pode produzir? Quantos heterozigotos tem? Tenho 3 heterozigotos. Ó. Azão, Azinho. Bzinho, Bzinho não é heterozigoto. Né? Czão, Czinho. Dzão, Dzinho. Heterozigoto. Então, eu tenho 3 heterozigotos. Aí, faço 2 elevado a 3. Né? 2 elevado a n, que n é um número de heterozigotos. 2 elevado a 3, ele forma 8 gametas. Letra C. Beleza? Vou deixar essa questão para vocês responderem e a gente conversar sobre ela no nosso momento de tirar dúvida, tá bom? Olha só. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho,
Case-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Tá bom? Então vamos fazer esse cruzamento aqui, ó, dessa mulher Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, com um homem Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Veja as possibilidades de gametas que cada um podem formar e cruzem os gametas entre si. Façam as combinações de gametas. Beleza, gente? Então vamos ficando por aqui. Questãozinha, atividade para a gente fazer também lá no nosso livro. Lá na última página, ó, página 432 a 434, tá bom? Lá no finalzinho, capítulo 5, segunda lei de Mendel, certo? Também respondo lá na plataforma Eleva, na plataforma adaptativa. Tem um exercício de segunda lei de Mendel bem bacana. Joia, gente? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, anota para a gente conversar depois. Bons estudos para vocês e grande abraço. Tchau, tchau.